Olá, senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao NEAF. Nós estamos aqui no quadro Falando em Português, né? Você já viu alguns vídeos aí desse nosso quadro, também com outros grandes professores aqui da casa. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto aqui, gente, ó, crase. Então, o assunto de crase é muito comum em provas de concurso, você sabe disso. Só que eu fiz o seguinte, eu peguei esse vídeo aqui e vou trazer duas questões de crase para vocês, o assunto é o mesmo. Só que eu quero trazer uma questão de CESP, né, para quem quer prestar um concurso de CESP-NB, concurso do MPU, por exemplo, e quero trazer uma questão, vou trazer uma questão de VUNESP, tá certo? Então o assunto é o mesmo, porém em bancas diferentes. Vamos ver o que a gente precisa conhecer para resolver esse tipo de questão, se ela for de uma prova da VUNESP e se for de uma prova do CESP ou vice-versa. Legal? Ó, vamos para frente aqui, ó. Então, primeiro, vamos começar com uma prova de 2013, técnico do MPU, né? A gente tem um concurso do MPU que está próximo aí de ser publicado o edital, provavelmente até fim do ano, o ano que vem, o início do ano que vem, nós teremos aí um concurso do MPU. E muito provavelmente o CESP será a banca examinadora. Então vamos pegar essa questão de prova anterior, ó. Na linha 6, né, o emprego do sinal indicativo de crase em as transformações justifica-se porque o termo, ó, vamos deixar na tela para você ver primeiro aí. O termo restrições exige complemento regido pela preposição a e a palavra transformações está precedida de artigo definido feminino. Vejam só, gente, olha, aí o CESP está fazendo uma pergunta de regra. Quer dizer, você pode até o texto, né? Você vai olhar lá na linha 6, ó, vamos lá para a linha 6, dá uma olhadinha na linha 6 aí, ó. Olha lá, se as restrições históricas às transformações não prevalecerem, portanto, vejam, você tem aí a linha 6, que é a linha que a banca determinou para você. Então, a crase está correta, você se depara com a questão e fala, não, eu sei que a crase está correta. Mas você sabe o motivo? Será que o motivo realmente é esse aí, ó? Vamos voltar lá para a questão, ó. Será que o motivo é esse? Então leiam com a gente de novo, ó. Será que essa crase existiu na linha 6? Por quê? Em as transformações justifica-se, porque o termo restrições exige complemento, regido pela preposição a, e a palavra transformações está precedida de artigo feminino no plural. A resposta da banca aí, né, ele está dizendo aí que a resposta é correta. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho, ó, volta aqui, ó. Volta e olha, novamente acompanha o que eu vou dizer para vocês, ó. Se as restrições históricas às transformações não prevalecerem, então fica olhando para a sua tela e presta atenção no detalhe, ó. Se as restrições históricas às transformações, se há restrições, há alguma coisa. Então o termo regente, aí restrições exigiu, preposição a. Aí o termo regido, ó, olha, vai olhando para a tela aí, ó. O termo regido, que é transformações, o que ele faz aí? Ele completa o sentido do termo regente. E ele tem o artigo as que está junto dele, tá vendo? Por isso que está as. Então quando você olha esse as, aí históricas e transformações, esse as que você está vendo com acento indicativo de crase, indica dizer o seguinte, eu tenho duas coisas aí dentro. A preposição das restrições, porque quem faz restrições a alguma coisa. E o artigo as de transformação, perfeito? Então, olha lá, o emprego do sinal indicativo de crase em as transformações ocorreu, ou seja, justifica-se a regra, né? Porque o termo restrições exige complemento pela preposição a, perfeitamente, ó, exatamente isso. O termo restrições exige complemento. Quem faz restrições a, por preposição a, né? E o complemento regido pela preposição a e a palavra transformações está precedida de artigo feminino no plural? Sim, perfeitamente. Por isso que a questão está correta. Percebeu que uma questão do CESP, eles perguntam a regra, a gente tem que saber a regra? Agora vamos dar uma olhadinha numa questão de VUNESP? Ó, a questão de VUNESP tem uma outra característica, é claro que a regra também prevalece, mas tem uma outra característica aí, ó. Então dá uma olhadinha na tela. Eles te dão, esse é um concurso de 2014, um concurso da Implaz, analista de geomática, engenharia de computação, esse é um concurso da VUNESP. Ó. Então o que eles fizeram aí? Colocaram um texto e nesse texto eles colocaram lacunas para você preencher e esse preenchimento vai ser com a preposição a ou com o artigo a, né? E aí eles vão te dar aqui, ó,
as alternativas, a segunda norma padrão da língua portuguesa, as lacunas da frase devem ser completadas, correta e respectivamente por isso aí. Então você tem uma questão de acento indicativo de crase. Vamos para frente aqui, eu vou colocar já a resposta para a gente entender. Então vamos ler comigo, ó. A ministra de Direitos Humanos instituiu grupo de trabalho para proceder. Quem procede, procede a alguma coisa. Medidas. Vejam que a palavra medidas, fica olhando para a sua tela e ouça o que eu vou dizer. Ó. A palavra medidas está no plural, e ela não está precedida de artigo as. Então esse a que você está vendo aí ao lado de medidas é uma preposição do verbo proceder. Quem procede, procede a alguma coisa. Como não tem o artigo as, então essas medidas são consideradas medidas genéricas. Mas vejam, eu não preciso saber disso para fazer uma questão da VUNESP. Eu só preciso olhar para essa telinha e prestar atenção no seguinte. Ó. Se eu estou diante de uma questão de VUNESP, eu vou treinar assim. Ó. Eu treino da seguinte forma. Ó. Eu vou olhar a palavra feminina, se ela estiver no plural, e o a anteposto a ela for só uma preposição, como você vê aí na sua tela, então eu não tenho acento indicativo de crase. Qual que é a regra? Substantivos empregados no sentido genérico. Substantivos femininos empregados no sentido genérico não levam acento indicativo de crase. Tá, professor, mas eu não quero saber a regra porque eu vou fazer um concurso da VUNESP e o concurso da VUNESP eu só preciso assinalar a alternativa correta. Então você faz isso que eu fiz agora aí, ó, olha para a sua tela, ó. Você faz isso aqui, ó. Proceder a medidas. Por que não tem crase? Porque só tem preposição, não tem artigo as. Professor, se eu não conseguir decorar isso, então vamos para o plano B. Qual que é o plano B? Plano B é assim, ó, medidas está no plural? Sim, está. O a está no singular? Tá, então não põe crase. Perfeito? Tá certo? Ó. Então, ó, eu quero uma coisa rápida. Por que não tem crase? Medidas está no plural, palavra feminina no plural. Ela está precedida de uma expressão que não tem as. É só uma preposição, tá certo? Então, uma preposição está sozinha, não houve soma. Então, não tem acento indicativo de crase. Primeiro A, feito. Vamos lá para frente? Continua na sua tela. Ó. Medidas necessárias à exumação. Então, vejam, gente, olha, aquilo que é necessário a. Legal? Exumação é uma palavra feminina que admite artigo a anteposto. Então, aí a crase é obrigatória. Vamos lá para frente, ó. Necessárias, né, a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, sepultado em São Borja, bababá. Isso aí você não leia, perde tempo com isso não. Vai lá pro outro texto. Ó. Com a exumação de Jango, o governo visa esclarecer se o ex-presidente realmente morreu, né, de causas naturais, ou seja, devido a uma parada cardíaca. Então, olha só, devido a aquilo que é devido a alguma coisa, legal? Só que o termo regido desse devido a aí, ó, é um artigo indefinido, que é o uma, tá vendo aí do lado? Ó? Então você não tem soma, preposição a com artigo uma, não dá crase, então aí eu não tenho crase, certo? Para frente, ó. Então devido a uma parada cardíaca que tem sido a versão considerada oficial até hoje, ou seja, sua morte se deve a envenenamento. Então veja, aquilo que se deve a alguma coisa. Envenenamento é uma palavra masculina, ó, o envenenamento. Então ele não admite artigo a, então não tem soma, legal? Então se não tem soma, vamos lá para a resposta, ó. Aqui a pergunta, né? A resposta, letra A. Então segundo a norma padrão, a gente preenche as lacunas com essa preposição, com esses artigos, enfim. Então olha lá, letra A, dá uma olhadinha na letra A, agora volta, ó, tá aí, ó. Essa é a letra A expressão, o seu texto está todo preenchido aí corretamente. Legal? Então, ó, vejam bem, gente. Então, você tem aí duas questões de crase, uma para a VUNESP e uma para o CESP. São duas características diferentes. No CESP, ele exigiu você conhecer a regra. É lógico, gente, você não vai ter 20 questões assim numa prova, né? Não serão 15, 20 questões de pergunta de regra, mas o CESP você tem que tomar um baita cuidado. Já a VUNESP não, tá vendo? A VUNESP você tem preenchimento de lacuna, se você sabe, tem um pouco de leitura, o ouvido está bem treinado, né, para as expressões, você consegue ler a frase e falar, eu não sei porque tem crase aqui, mas tem que ter, por exemplo, tá certo? Então são duas situações diferentes. Agora é lógico, né, gente, eu sempre converso com os alunos o seguinte, o ideal é você saber a regra, óbvio, né?
você ter condições de conhecer a regra, você faz prova em qualquer lugar, né? Agora você pode direcionar, prova da VUNESP, uma característica, o CESP é outra característica. Legal, gente? Então, obrigado pela sua presença em Bons Estudos. Semana que vem a gente tem mais aí. Um abraço.